Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje vamos receber um casal muito especial, um casal amigo, convidado, muito querido aqui da nossa comunidade de brasileiros do sul da Flórida dos Estados Unidos. Mas eu vou pedir a nossa host principal aqui do nosso podcast, a Roberta Viguini, minha digníssima, que vai fazer as honras da casa, vai apresentar e vai falar um pouquinho para nós, né, Roberta, a respeito deste episódio e que está super especial pelos convidados que a gente tem. Então, Roberta, é com você. Isso aí, gente. A gente está recebendo hoje um casal que a gente gosta muito. É um casal que, além de serem excelentes profissionais em tudo que eles fazem com muita excelência, são grandes amigos, são pessoas que a gente admira e eu tenho certeza que eles vão contribuir muito com a história de vida deles, com a história de fé, com a história de tantas coisas que aconteceram na vida deles e eles vão dividir hoje com vocês. Que eu acho que ajuda aí, né, Abel, o pessoal a... Quem está, às vezes, precisando de um apoio, de estar passando por uma situação que não está muito legal, busca uma referência do que foi bom na vida de alguém. Absolutamente. Exemplos, né? É um casal que já está casado há 30 anos. Deixa eu olhar aqui, mas gente. Mas antes de você falar do casal e apresentar, editor, roda. Ah, é, gente. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Gente, hoje a gente está recebendo a Dani. A Dani é designer de interiores e ela assinou o projeto da Pizzaria Camelo. É uma pizzaria super famosa aí no Brasil. Os paulistas com certeza conhecem. E essa pizzaria veio para Orlando. E o projeto da Dani foi o escolhido para assinar a decoração e tudo que aconteceu lá nessa pizzaria em Orlando. Dani é casada há 30 anos com o nosso amigo André Cunha Lima. André é empresário, fundador e conselheiro da Doki Cartório. Gente, a Doki, ela ajuda o pessoal que está aqui nos Estados Unidos e precisa resolver seus problemas burocráticos no Brasil, tá? É um cartório, é muito bom. E agora o André está atuando fortemente no setor imobiliário aqui na Flórida. Ele vai contar aí pra gente um pouco aí dessa novidade que a gente está descobrindo agora, mas que não é novidade para o André, né? Ele já trabalhava com essa área há muito tempo no Brasil. E a gente está recebendo esse casal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz em receber vocês. São grandes amigos, uma amizade que começou de uma venda, né, Abel? A gente estava até aqui falando. O André queria vender para o Abel, difícil tirar dinheiro dele, André tá? Mas ganhou um presente, né? Ganhou um livro e ganhamos um amigo. O André queria me vender uma propaganda, eu fui e mandei um livro para ele. Nos tornamos amigos, coisas da vida. Muito melhor do que a venda. Muito melhor do que a venda. A amizade não tem preço. Foi melhor do que a comissão? Muito melhor. Mas que honra, tá? Que honra recebê-los aqui. Que prazer, né, Roberto? É verdade. A gente está muito honrado e grato por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco, de compartilhar um pouquinho, né, da história de vida, que eu sei que tem excelentes lições aí, André e Dani, que vão estar falando com a gente. Então, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Eu, assim, não tenho palavras para agradecer. Um pouquinho antes daqui a gente começar, eu estava dizendo para vocês e quero repetir aqui para o público todo escutar, que é uma honra muito grande. Eu sou movido à gratidão. Então, a gratidão hoje aqui é tripla. É a gratidão de estar aqui com os amigos, a gratidão de poder compartilhar a minha história junto com a Dani, não só pré-Estados Unidos, como pós-Estados Unidos também, como a gente chegou até aqui. O bate-papo com certeza vai ser longo. E a gratidão, né, pela amizade de vocês, por a gente poder compartilhar. Quando a gente sai do Brasil, a gente deixa lá a família, pelo menos boa parte dela. E aqui a gente encontra uma família que a gente forma e a gente escolhe. E vocês fazem parte da nossa. Então, é o que eu estou dizendo, é uma gratidão tripla de participar do Carteira do Casal aqui com vocês hoje. Que maravilha! Nós a gente um fica sentimento, muito alegre, né? honrado em ter, recíproco, é recíproco. E saber que a gente tem vocês como amigos e saber que a gente pode contar, que nessa terra que a gente realmente não tem família, não tem ninguém, a gente tem amigos que a gente pode contar a hora que precisar e estar junto, para qualquer momento que seja. Com certeza. Obrigada. É super importante. Nós estamos super honrados também com o convite. E é uma alegria estar aqui podendo dividir nossa história, viu?
Gente, 30 anos de casado, Abel. Deve ter história para contar, né? Nossa. Mas eu quero saber como vocês se conheceram. Como que aconteceu isso aí há alguns anos atrás? Como tudo começou? Quem vai contar? Eu conto. Ah, A Dani quer contar. Deixa a Dani contar, então. a gente se conheceu no colégio. Na verdade, eu tinha uma super amiga, nós éramos de turmas diferentes, na mesma série, turmas diferentes. E eu tinha uma amiga que se apaixonou por um amigo dele, um americano que estava fazendo intercâmbio na sala dele. O André era recém-chegado da Paraíba e esse americano fazendo intercâmbio. E ela já tinha tentado de tudo, estava paquerando com ele, não estava funcionando. Ela falou, Dani, só tem uma solução, a gente tentar ficar amiga do André, porque o André é colado nesse americano, eles são super amigos, e vai ser o jeito de eu conhecê-lo. E assim nós fizemos, e foi assim que eu conheci ele. Quer dizer, conheci para ajudar uma amiga, na verdade, e nós fomos, assim, melhores amigos por um período de tempo muito grande, né, antes da gente começar a namorar. E no colégio aonde, Dani? Foi No colégio no Rio. no Rio de Janeiro. Rio. O Vocês se André conheceram, foi então? transferido E vocês tinham que idade, Dani? 17 para 18 Caramba. anos. Ai, que jovens. bacana, hein? No high school foi, É, no high high Mas school. school. foi no equivalente ao high school aqui dos Isso. Estados Unidos, é ensino médio no Brasil, não é isso? Exatamente. Isso. Era o terceiro ano do segundo grau. Terceiro É. ano do segundo grau. O meu pai foi transferido, né? Ele foi fazer um trabalho específico no Rio de Janeiro durante 4 anos. Isso foi na segunda metade da década de 80. E então a gente, com 17 anos, eu fui lá no terceiro ano do segundo grau. Eu sou filho caçula e temporão, então foi o único filho acompanhando pai e mãe para o Rio. Né? Então, quando eu comecei a estudar, foi essa situação que a Dani narrou, por conta de uma amiga que paquerava um amigo meu. Eles até namoraram pouco tempo, depois É isso ele que eu ia voltou. perguntar, agora eu tô curiosa. E um outro casal, deu certo? Deu alguma Não, coisa? Não, eles namoraram durante um namoraram períodozinho. um pouquinho. E nós acabamos que fizemos amizade, fazia parte do mesmo grupo, e depois a amizade virou namoro. Então E não começou com amor à primeira vista, começou com uma Não, amizade. a amizade à Não. primeira vista, depois o amor apareceu. Que bacana. No Rio de Janeiro, no ensino médio. Exatamente. Segundo grau, né? Que falava no Segundo grau. Segundo grau. E aí, quando vocês foram para a vida de faculdade? Porque geralmente as pessoas se afastam na faculdade, cada um vai viver uma profissão, um sonho, uma vida, e vocês estavam no início de namoro, né? Como é que foi esse momento de escolher a profissão e estar juntos ou não? Foi muito interessante, porque nós passamos no vestibular para a mesma universidade. A Dani cursando economia e eu cursando direito. O meu vestibular foi para direito e o dela para economia. Que bacana, eu não sabia. Então a Dani fez economia. Não, mas aí é que tá. Ela fez 6 meses de economia, olhando os meus livros. Ela falou, acho que eu gosto mesmo do que você está cursando, quero cursar direito também. Então, o grande barato da história que a gente vai contar aqui hoje é que os dois são advogados. Ela se formou 6 meses depois de mim, porque ela pediu transferência de economia para direito. Ah, tá. E aí os dois são advogados, mas o interessante disso tudo é que ninguém exerce a profissão, né? Não, e A nós carteira do nunca, caso. nós nunca fomos na mesma turma, porque, na verdade, nós éramos na mesma faculdade, mas nós nunca fomos na mesma turma, porque eu acabei ficando 6 meses para trás, né? Porque, E aí, logo- porque você iniciou economia. Não gostou, então, da economia e foi pro direito. Fui pro E a direito. faculdade não afastou vocês, né? Que vocês ficaram todo o período estudando Sim. na mesma faculdade, não Isso. mudaram de cidade, nada Isso. disso. Exatamente. E nunca atuaram na área do direito? Não, eu Nem depois- recém-formado? Nunca? Eu ainda procurei, na verdade seja dita, da segunda metade do curso em diante, eu já percebia que o meu talento, na verdade, o que é que acontece, né, Roberta e Abel? Com 17 anos, você é muito imaturo para escolher uma profissão que você vai abraçar para o resto da vida. Minha família tinha muitos advogados, ainda tem, né? Tá muito na linha familiar. Então, acabou que eu acabei, enfim, era uma escolha quase que natural aos 17 anos. Então, do meio para o fim do curso, eu percebi que não era bem aquilo, mas eu também me sentia, não como obrigação, eu queria ter aquela alegria de dizer para o meu pai, olha, está aqui o diploma de advogado e não me arrependo de jeito nenhum, até porque, né, me serve para muita coisa até hoje. É o Sim, conhecimento uma área- adquirido, né? É, Mas vocês chegaram a fazer a OAB?
Os Eu dois? tenho Tem OAB, OAB, a tudo. Dani também tem. Que A gente tem OAB, bacana, tem um tudo registro no certinho. OAB e tudo. Mesmo Tem. assim, não atuar. Vocês foram até o fim, independentes de não quererem trabalhar. Isso é legal, É. porque eu acho, eu fico muito preocupada que tem uma classe grande hoje de jovens que começam muita coisa e não terminam. Exato. Eu exato. acho isso, sei lá, dá uma personalidade estranha para a pessoa. Começa muita coisa e não termina. Eu tenho a sensação que essas pessoas nunca vão terminar nada na vida. Isso, Começou, termina. Com Tem certeza. uma coisa que eu adoro hoje em dia, cada vez eu valorizo mais, é uma coisa chamada persistência. Né? A persistência ela é tão importante quanto a inteligência, quanto a informação, quanto tudo que você pode ter, né? Se você tiver persistência, você consegue chegar lá. Sim. Né? Porque você vê que tem muita gente que tem talento, mas não persiste. É verdade. Tem educação, mas não persiste. Tem vontade, mas não persiste. Então, eu persisti, ela também. Os dois se formaram. Eu ainda, pós-formado, eu fui fazer, né, ainda me orgulho muito disso, com outro que eu fui estudar, onde Rui Barbosa estudou. Fui estudar em Haia, na Holanda, que é a parte que eu gostava do direito internacional. Né? Então, o meu mestrado foi feito lá em Haia. Você chegou a fazer mestrado, Fiz então. mestrado em direito internacional privado. E Mas mesmo nem assim não Abel, atuou. nem assim não deu certo. Ó, bacharel em Direito, OAB e mestrado em Haia, né? Que acho que é um dos principais centros de Direito Sim, Internacional, Direito Internacional, onde Rui Onde Barbosa Rui foi a Barbosa- águia de Haia, né? Então, fez aquele célebre discurso. Exatamente. Então, tipo assim, com tudo isso, ainda assim, não atuou. Não atuei. Mas o conhecimento está aí, Tá incorporado. aqui. Aí. É, Isso que exatamente. importa. Isso é que é bom. Foi muito Dani, bom pra essa lá. temporada na Holanda, você acompanhou? Como foi? Essa temporada, você ficou quantos meses? Seis Uns meses. 6 meses, Ela né? foi me visitar. Eu fui visitá-lo, fui visitá-lo e eu terminei a faculdade, logo depois que eu terminei a faculdade, a gente se casou, né? Eu terminei, tipo, Eu já fui para Holanda, fevereiro. nós éramos noivos já. Quando eu fui É. para Holanda estudar, Teve esse detalhe. Quando ele foi... Já já estavam éramos noivos. Vocês noivaram durante a faculdade? logo Já- depois, na minha formatura, Na sua formatura. Durante a minha, né, não é? faculdade. Durante a faculdade dela, eu me formei e antes de sair para fazer o mestrado em Haia, a gente noivou, ela foi me visitar. Quando eu Tô voltei, achando que foi uma exigência da Dani. Vai Foi. pra Holanda, mas com a aliança Foi, no porque- dedo. Foi porque nós namoramos 6 anos. Nós começamos muito jovens, então Aham. nós namoramos 6 anos. E aí, enfim, nós nos casamos. No ano seguinte, eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí, quando os meninos já estavam maiorzinhos, sei lá, tipo 3, 4 anos, uma coisa assim, foi que eu voltei para a faculdade e fiz design de interiores, entendeu? Porque eu fiquei esse tempo com eles e depois voltei e retomei a faculdade. Quer dizer, já era formado em Direito, não atuou. Isso, Aí vocês se casaram, foi se dedicar à família, obviamente, os Isso, filhos. E isso. depois você Aí depois eu voltei. fez uma nova faculdade, que é que você atua hoje, isso, né? E que isso. você, que Dani, bacana. e hoje, você com seus filhos já adultos, homens, o que você fala a respeito desse momento que você se dedicou exclusivamente aos seus filhos e à sua família? Olha, eu acho que foi muito importante, assim, para eles, sabe? É bacana porque eu vejo neles, sabe? Eu vejo o quanto eles valorizam isso, entendeu? E quanto eu consegui criar, sabe? Um vínculo bacana, laços, entendeu? Muita intimidade, uma relação muito bacana de amizade. Até porque também a gente se casou jovem, eu tive filho jovem. E são dois, não é isso? São dois homens. Dois homens. São 2 homens. Então, assim, acho que eles respeitam muito, sabe, isso. Eu acho que eles acham muito bacana o fato de eu ter voltado para a faculdade, o fato de eu, continuar estudando. Eles te até apoiaram hoje. com quando você decidiu voltar para estudar, para o Super, mercado, o apoio super, foi super. total. Foram para minha formatura, né? Olha Aí só. já tem todo o outro lado, né? De que também eles acompanharam minha formatura, né? Outro dia eu estava vendo. Eu não tinha o meu convite de formatura e o meu filho mais novo estava outro dia arrumando umas coisas lá dele e falou: olha aqui, mãe, que eu achei. Tinha Seu guardado. convite de Olha que formatura legal. eu tinha guardado. Então, assim, Eles participaram da festa de formatura. participaram. uma coisa muito Que boa é legal. que nós começamos a família, né? O nosso namoro começou muito cedo, com 17 anos. A gente casou cedo, porque a gente casou com 23. Né? Fomos pais com 26, né? Então, assim, começou tudo muito cedo. Então, o que acontece lá em casa é uma união muito grande, porque graças a essa paternidade / maternidade muito jovens que nós éramos, então a gente forma esse quarteto que é todo muito, muito uniforme, a gente tem um grau de
de amizade muito grande com os meninos, Cumplicidade, de cumplicidade. Eu, hoje em dia, assim, eu repito sempre muito lá em casa que já passou a parte que eu dava ordem, da parte da autoridade, né? Que chega uma época que você está educando ali na infância, na adolescência, você fala, eu determinava, né? Eu e a Dani, vai ser assim. A gente tem uma certa autoridade para você definir. Hoje em dia, eu adoro uma palavra que eu uso muito com eles, eu dou uma sugestão. Né? Eu sugiro, Aí, que bom. Olha só, eu sugiro, eu falo, olha, o pessoal que está em casa aí escutando, usem sempre isso, sugestão, porque a sugestão, ela libera você da responsabilidade do que aquilo vai acontecer na vida da criança, do adolescente ou do adulto. Então, E não é você nada impositivo, né? Não é nada Você está impositivo. sugerindo. Eu mas falo, ao no meu mesmo- caso, eu faria assim. Então, se você quiser a minha sugestão, e via de regra funciona, porque sugestão... Geralmente a sugestão é aceita. porque você sabe o que acontece? Você joga o peso também no outro. É. Porque a partir do quando você está exigindo, você também fica com a responsabilidade para você. Opa, eu estou pedindo para você fazer isso. Se der errado... E Pois aí é. depois vai Sua. jogar e apontar o Mas dedo. Eu quando fiz você porque você sugere, mandou, pai. Tipo assim, É. se você não fizer desse jeito, se não der certo, também o problema é seu. É. Né? Sim. Então, Perfeito. Ou seja, a palavra é sugestão. Exatamente. A diferença de idade dos dois. 2 anos. 2 anos. Dois Então, meses. são bem, assim, pouca diferença. Muito Eles próximos. cresceram como amigos, Sim. devia ter o mesmo grupo de amigos, né? No colégio. Sim, sim, muito próximos. Como que era na educação deles, pequenos, criança, em relação ao dinheiro? Vocês faziam mesada? Vocês chegavam a falar sobre questão financeira com eles? Como é que era? O papai paga tudo? Papai me dá o cartão? Eu tenho Não. verba ilimitada? Como é que era isso? Eu sei que a Dani tem uma história engraçadíssima, interessantíssima para contar sobre eles. A gente vai, né, quando você foi fazer Eles uma criança, eu estou Eles perguntando. criança. Criança. eu Não, ia, ad- falar, a gente eu dava- ia falar até do negócio dos videogames. do videogame. Pois É. é, então uma coisa tem... A Dani tem uma história engraçada que ela vai contar, mas a gente sempre procurou dar uma educação para os meninos, que eu acho que era a mais correta de todas, é tipo assim, nada é uma fonte inesgotável de dinheiro, nunca existe isso, né? Porque não existe. Né? Então, a gente sempre respeitava muito datas festivas para ganhar presente, para comprar alguma coisa, para uma nova aquisição, porque a vida, na verdade, ela precisa ser vivida obviamente, assim, a gente procurou sempre dar tudo que a gente poderia dar, mas de maneira estudada, de maneira coerente, de maneira assertiva, sabe, Abel? Nem sempre a data festiva, mas assim, o merecimento. O né? merecimento. Tipo assim, não, Bacana. tirou uma nota Aham. boa. Não, obviamente, nota boa não fazer mais que obrigação, mas assim, né? Teve um merecimento, de certa forma, exatamente. né? Dava uma ganhava um prêmio. valorizada, Então, né? a gente sempre fazia isso, tinha a mesadinha deles ali pequenos, Então tinha a mesada. tinha O mesada. valor Tinha mensal. mesada. que, E sei lá. tem um episódio engraçado que a Dani vai contar, que é a história que eu estou falando do videogame, que foi o Eduardo, mais velho, que já tinha uma pegada, como é que a gente pode dizer, comercial, que ele pequenininho devia ter, a Dani vai contar, devia ter seus 8 anos, Não, 8 os a 10. meninos a vida inteira estudaram. Escola britânica, escola americana. E são escolas que, se você não toma cuidado, realmente as crianças não têm limite. Né? Não tem limite. Gastam o que tem e o que não tem. E pedem dinheiro toda hora para os pais. E podem tudo. Viaja daqui para ali, como se você estivesse viajando daqui para Orlando. Né? Então, você realmente tem que botar limite. E os meninos lá em casa sempre tiveram. E é engraçado porque o meu mais velho tinha aquela coisa do videogame, né? Toda hora queria comprar um cartucho novo, na época era cartucho. Cartucho. Cartucho novo de videogame. E tinha a locadora, que era a locadora de filmes, e eles alugavam também umas fitas de videogame para criança. Aí que ele começou a perceber? Isso foi ele, achei super interessante, porque ele falou, mãe, eu estou zerando meus jogos muito rápido. E eu tô vendo que lá na locadora, eles alugam. Quando eu vi, ele estava com uma sacolinha, ele já tinha precificado todas as fitas dele, e ele resolveu vender. O que ele fazia? Ele comprava, e aí ele comprava num preço melhor e vendia depois para a mesma locadora que ele tinha Empreendedor comprado. já. ó. Empreendedor. E que idade ele tinha nessa Porque, época? Uns ele 8 a era- 10. 8 a 10 anos, bem ele novinho. era bem novinho. Tem o sangue do comércio na veia. E tinha um detalhe interessante, Roberta, que era o seguinte, ele fazia o pacote. Era a Beth, eu lembro com a Beth veio conversar comigo, com a Dani, encantada com ele, que ele chegava e dizia, olha, Beth, eu te vendo assim, mas uma fita é X, mas se você comprar 3,
Aí eu faço por tanto. Se você comprar 5, o preço Tinha uns por combo, né? O tinha- promo. tinha. E tem alguém comerciante na família? Avô, avó, tio ou é dele? Eu Acaba acho que- que, eu acho que o mais É, comerciante o mais mesmo comerciante é ele. mesmo era ele. A família da Dani vem muito, né? A minha vem muito de advogado, né? A gente de comércio mesmo não tem. A parte da Dani, a família dela vem do Que cinema. André, você é da Paraíba, Sou da Paraíba. da família Cunha Lima, da Cunha famosa família lá da Paraíba. Exatamente. Do Família... governador, prefeito, tem... Isso, tem currículo para todos os cargos que você possa imaginar. Então, o governador atual é seu primo, correto? O O meu tio foi governador, o Ronaldo Cunha Lima, que era irmão do meu pai, já sim. falecido. O Cássio Cunha Lima foi governador também, Que é foi seu senador. primo. Primo irmão. Primo irmão, ok. Primo irmão, né? Hoje, o filho dele é o Pedro Cunha Lima, deputado federal. E o meu pai foi senador, foi deputado federal também. E o prefeito de Campina Grande, que é o Bruno, que é meu sobrinho, filho da minha irmã e nosso afilhado. Tem um detalhe interessante que a minha irmã, né, convidou a gente para sermos padrinhos do Bruno, né? Ela nos convidou para sermos padrinhos do Bruno quando a gente ainda era noivo. Eu falei, nossa, mas você acreditou muito que o casamento ia dar muita certo. confiança, porque imagina, Nem eram casados Nem e já eram foram casados, padrinhos. é. Já viram o futuro Já ali, viu né? o futuro, a família já viu o futuro. E o Bruno é o prefeito de Campina Grande, com muito êxito, muito jovem, né? Porque Quer o Bruno dizer, tem 32 então, anos de os idade. Cunha Lima que dominam lá a Paraíba, já perceberam aí, né? André, e Prefeito, vocês nunca governador. pensaram em ir para a política? Não, jamais, É jamais. engraçado, mas é engraçado como a política está no sangue, né? Porque o meu filho mais novo, ele não quer ser político de jeito nenhum, mas ele é cientista político. Olha ele só. estuda. Que Ele bacana. fez ciências políticas, agora, hoje em dia ele faz mestrado, ele gosta de trabalhar na parte de estratégia política. Então, por exemplo, ele quer trabalhar, hoje em dia ele trabalha no Banco Mundial, mas ele gosta mesmo é do corpo a corpo com o político. Ele Que quer bacana. fazer parte de campanha. Mas tal. está no DNA. Tá no Exatamente, DNA. esse é que eu tô Porque o avô dizendo. foi Ele senador. nunca Isso. pensou Né? Aham. E tantos primos, Vai. né? Assim, É. parentes que estão envolvidos, acho que está dentro já, É. incorpora no, Tá no no DNA. Dani, deixa eu voltar num assunto aqui que a gente falou sobre você se dedicar aos meninos e que isso gerou essa conexão. Aham. Eu também percebo muito isso em casa. Eu também me dediquei um tempo para a Sim, família. ela nem trabalhava. né? Eu fiquei um tempo também sem trabalhar, me dedicando, e eu percebo também que essa conexão existe por esse momento. Aham. Porque hoje muitas mulheres se culpam, às vezes, de eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar trabalhando, eu Aham. tenho que ter uma profissão. Talvez não tenha, talvez você tenha que esperar o momento para no futuro você estar com a sua família equilibrada, porque há tempo para tudo. Você viveu a maternidade, você teve tempo da sua vida profissional e hoje você colhe frutos, como vocês falaram, dessa relação Da com unidade os familiar, filhos. né? É. Que vocês Com deixaram certeza. claro. Essa Muito importante. Gente, cumplicidade uma que é família unida mesmo, pai, mãe, filhos com intimidade, vale ouro. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem profissão que pague isso. E lá em casa, realmente, nesse aspecto, é muito bacana, sabe? Os meninos são muito, os dois, sabe? Muito, extremamente carinhosos e amigos. Eles têm uma relação muito bacana. É engraçado que o nosso mais velho, ele faz uma coisa, só para vocês terem ideia, assim, da relação da gente, que nos aniversários, ele não dá mais presente pra gente. O que ele faz? Ele dá um momento. Então, ele pega o André, por exemplo, convida para uma viagem sozinho. Só ele e o André. E ele Que paga a viagem. bacana. E comigo, a mesma coisa. Então, por exemplo, no começo do ano, eu fui numa viagem com ele para Dominica, na República Dominicana, não, eu nem conhecia. Ele e você só. Só nós Olha dois. Eu adorei que você falou Ó, isso, tá Dani. Você dando achou ideia. bacana? Você achou Mas bacana? eu quero ir vou contar. junto. Não, eu vou quero ir contar. junto. Lá em casa eu vou Gente, junto, Dani. Eu Não vou deixo contar. Dani, Mas fala nunca o quanto é tinha acontecido importante. nunca tinha acontecido isso, mas foi tão bacana. Não Você é? sabe que, tipo assim, ele fez tudo pra mim. Era meu aniversário, eu cheguei no hotel tava assim, ele mandou botar, tipo assim, pétalas de rosa na Que cama. bacana. Happy birthday, mom. não Olha sei o só. quê. E sabe, tipo assim, fez as programaçõezinhas, marcou da gente assistir e ver as baleias, enfim, fez toda uma programação lá que existia
no local e foi muito, Tá muito vendo, especial. Abel? Isso é normal, isso é possível, porque o meu aniversário foi esse mês. Eu vou contar, porque tá recente. Conta, Roberta, conta Eu pra vou gente. contar, e aí vocês, como são um casal que tem mais tempo de casado que nós, que podem nos ajudar, nos aconselhar, Já vem podem bomba aí, aconselhar o André. Abel. Tá vendo? Eu fui Eu convidada. tenho que estar junto, Dani. Eu não aceito, não. Dani, eu falo fui logo. convidada. Eu vou junto. Por que eu não vou? O Alberto tirou folga, o meu filho mais velho, no dia depois do meu aniversário, e me convidou. Falou, mãe, vamos passear, vamos em Nova York, a gente fica lá, já que papai não pode ir, vai eu e você. A gente fica 2, 3 dias. Eu falei, poxa, vai ser muito legal. Fomos falar com ele. Aí eu- Não autorizou. Não, eu falei, só se eu estiver junto. Não autorizou. Eu acho bonito, mas eu tenho que estar junto. Ele acha É bonito na foto, né, Roberto? Né, Roberto? Mas no filme não é tão bonito. Ele Eu não tenho que ir autorizou. Eu falei assim, por que eu não vou? Eu tenho que estar junto, pô. Mas ele tinha um trabalho a fazer e ele tirou folga pra ficar comigo. Então, Mas eu acho assim, bacana. O Você vai Eduardo, amadurecer né? ainda? Tá de parabéns. Pra quem fica é ruim, Abel. Tipo assim, Então. quando aconteceu, Imagina o aconteceu André comigo. eu em fiquei- casa, poxa. Em Eu Miami, fiquei, sozinho. eu fiquei em casa sozinha e sozinha Então. mesmo, né? Porque o meu outro filho não mora com a gente, mora em Washington, né? Então, assim, eu fiquei sozinha. O André também. Então, quando eu mas ele fui, fez ficou com o sozinho. André e fez. Mas é justo. Você quer com você primeiro, então, Ué, pra mas- depois você Roberto. liberar? Vai fazer. Alguém Olha tem que ir só. primeiro. Alguém tem Tem que ir um, primeiro. mas tá justo. Ele levou o André primeiro, tá vendo? Depois. Então, ele peraí, deixou o Dani. Alberto, vou te dar um conselho. Leva o Leva seu o pai papai. primeiro, É, Alberto. depois a gente faz o nosso passeio. E na minha vez foi também assim tão especial quanto. Ele, pai, você pode passar um fim de semana comigo? Eu falei, claro que posso. E o Abel conhece o Eduardo. Sim, né? O Eduardo, claro. o Eduardo, os dois são muito carinhosos, o Guilherme e idem. Ele falou assim, pai, você dispõe de quinta a domingo? Eu falei, disponho. E aí a gente foi ver a folhagem. Meu aniversário é em outubro, né? Então nós saímos daqui, de Miami, pegamos um voo para Boston. Em Boston alugamos um carro. Alugamos não, vou empregar o verbo. Ele alugou um Alugou carro. e- Ele me bancou a viagem inteira. Ele Que alugou bacana. um carro. Que alegria, né? Nós viver passamos. isso. Então, pois é. Então, assim, a gente cruzou o estado de Massachusetts, New Hampshire, Vermont, cruzamos a fronteira com o Canadá e na segunda-feira de manhã pegamos o voo de Montreal de volta para Miami. E eu acho que o importante disso tudo, quando a gente conta essa história, mostrando que o filho banca a gente, eu acho que a gente está falando da economia da família. A gente está falando aqui da carteira do casal, que poderia ser a carteira da família. Sim. Né? Foi a educação que nós demos a eles, né? De nunca assim, de fazer extravagâncias, exageros e procurar sempre ter uma determinada reserva, respeitar, né? Aquilo que você recebe, que você tem, nunca fazer assim, nunca ser pródigo, né? Que eu acho que é muito importante isso. E nós conseguimos os valores que nós entregamos para os Isso que eu ia meninos. falar. Eu, o André e a mãe, a Daniela, a gente conseguiu isso. Então, quando a gente conta essa história, que é engraçada, é você ter um filho, né, que já com 27, 28 anos conseguiu, né, que isso aconteceu desde o ano passado. O Eduardo hoje tem 29 anos. O Guilherme vai da mesma linha, né, mas é você ter um filho que é muito bacana, que diz assim, olha, eu banco você vai passar um fim de semana comigo e é tudo por É minha muito conta. bom. Então é muito Tá legal. atrelado a princípio e valor. Princípio Você e falou. valor. Honrar o pai e a mãe. Que é fantástico isso. Eu né, acho, Fabiana? eu acho que isso Né? nem vale tanto questão de dinheiro, porque às vezes quem está assistindo a gente pode falar assim, mas é fácil, o filho dele tem dinheiro, a família dele tem dinheiro, é fácil fazer isso com dinheiro. Não é, gente, a questão do dinheiro. É um momento. É a foi questão falando, de não, dedicar o momento. Sim. Que o seu filho poderia não ter te levado para uma viagem, poderia ter te levado para um jantar, poderia ter feito um almoço para você, poderia ter feito algo. Independente, Mas né? A questão é de a acordo intenção. com a sua é a intenção. Cada um dentro da sua Claro. realidade, É evidentemente. como um filho lida com pai e mãe. E Então, a aí- gente receber isso é muito E aí me bom. veio uma memória que eu era muito ligado a meu pai, né? Meu pai já faleceu já tem alguns anos. E foi um pouco antes, né? Alguns anos antes dele morrer, meu pai ia fazer 60 anos. 2 anos, ele morreu com 62. É. E a gente estava numa dilema, lembra? Eu e meu irmão. Ele tem 2 filhos, né? Tinha, eu e meu irmão. E a gente estava num dilema, o que a gente faz? Vamos fazer uma festa e tal. No final, não chegou, sei lá, não acabou não tendo festa. Não deu acordo para fazer festa. Não deu festa. Aí eu falei assim, não, mas poxa, 60 anos do meu pai, nós temos que fazer algo especial. E eu pensei nisso.
eu fiz uma viagem, que seria uma viagem minha. Essa da Roberta. viagem, ela já estava programada, seria eu, paga e determinada. eu e Era Roberta. eu e ele Só. para Londres. Para Londres, na Europa, um Paris monte de e tal. lugar lá, Só que Só que quando a Bel falou assim, eu vou colocar o meu pai nessa viagem, porque eu quero dar um presente de aniversário Isso. para ele bom, é, então eu vou pagar a viagem dele toda com a foi, gente para foi Londres. isso. E quando ele completou. Só que na época, Só que como eu e ele, aí a Roberta... Eu tive um insight, foi Deus, né? Porque eu acho que Deus coloca tudo na cabeça da gente e Sim. não tem. Quando o Abel falou, eu vou levar o meu pai, eu falei, Abel, então eu não vou mais na viagem e você vai levar o Alberto. Aí nós levamos, foi O 3 Alberto gerações. tinha 8 que anos. Foi bem maravilha legal. isso. Então foi a viagem de avô, 3 pai e gerações. neto. Que, ó, isso é uma Então coisa que realmente- eu chego, ó, fico... Inesquecível para eles. Que foi uma memória Inesquecível. muito... E foi muito... Que meu pai logo... 2 anos 2 depois anos ele depois morreu. ele faleceu. É um insight divino Então mesmo. Isso aí. foi algo assim, fantástico. E essa construção fantástico. dessa memória que acompanha você até hoje. Sim, É, sim. E eu era muito ligado. Nossa, só E de falar do esse meu pai me ano, emociona, de tão ligado que o eu era Abel, com meu pai. nós voltamos em Londres para assistir o mesmo jogo que eles assistiram juntos. Aí levamos o Arthur, Levamos o mais O novo. o mais viu, novo. Roberto? Aí Aí, engraçado essa questão de família, que você fala, o Eduardo mora com vocês? O... O Hoje Eduardo mora. mora com a gente porque o Eduardo trabalha numa empresa de evento, de MMA. Então, vocês sabem Sim, que... sim, ele viaja, mas ele tem 29 anos, ele não é 21. casado ainda. Não. Então, vamos dizer, nós temos um filho também que vai fazer 23 anos. E aqui na América, você sabe, o menino, eles têm um hábito de... Chegou a uma certa idade, A cultura não permite Não que eles permite. permaneçam em casa. e eu acho assim, o filho querer ficar morando com os pais é É. porque realmente Exatamente. tem alguma coisa que... Exato. Você Concorda? tocou ele num ponto poderia, Ele Dani, pode- se ele quisesse hoje falar, pai, eu tô indo embora, mãe. Claro. Ele Teria poderia, né? todas as condições. Com certeza, mas ele diz pra gente, até faz parte dessa coisa da economia, né? Porque ele diz pra gente, ele fala, olha, eu poderia estar alugando um apartamento e já estar morando com a Amanda, que ele já namora há 3 anos e tal. Mas ele fala, poxa, a gente tem um relacionamento tão bacana, pra mim Olha é tão só. bom, me sinto tão acolhido e é tão bom estar aqui com vocês. E vai ser muito bom poder fazer esse pé de meia, porque a ideia dele é, tipo, juntar um dinheiro a mais para ao invés de pagar um aluguel, já dar numa entrada amanhã Sim, para uma absolutamente. casa, um apartamento, enfim, para morar com a Amanda e já se casar com um lugarzinho já dele, entendeu? Com a estrutura já Com a pronta. estrutura Exato. pronta. Mas exatamente. a questão econômica, lógico, é um planejamento que mostra que ele tem responsabilidade, que ele já pensa no futuro, e até um plano familiar. Mas mais do que isso, é ele querer morar. Porque às vezes Claro, determinadas pessoas não querem morar Não com os pais. quer. A pessoa É, quer não. sair. com certeza. Tipo mas assim, quando o filho quer ficar com... Eu acredito nisso. Se o seu filho quer continuar morando com você com 20 e poucos anos... Deixa, é porque aproveita. E, Eu acho que também foi feito, acho. foi feito como diz, O trabalho tipo foi assim, feito o trabalho foi certinho. feito de acordo. De existe uma Porque harmonia. o mais novo não Existe. mora porque mudou por questão É, profissional. É questão É, profissional. com Ele mora, certeza. ele mora em Washington porque trabalha em Washington. Isso. Né? Simplesmente por isso. Mas se tivesse, Não, por Porque tem exemplo, uma na parcela foto- grande de jovens que a gente vê contando os dias para sair de casa. Eu vou me livrar desse pessoal, contando minuto para sair de casa, vivendo talvez até numa casa muito pior, dividindo quarto, É mas verdade, para sair é fora verdade. da companhia de Com pai e mãe. certeza, É mas assim. por isso até eu contei, quando você me perguntou, eu contei essa história da viagem, porque o que eu mais escutava das minhas amigas era assim, aproveitem enquanto vocês estão viajando com os filhos de vocês, porque daqui a pouco eles não vão mais querer viajar. Então, assim, eu até falei isso, que era para mostrar que realmente, você vê, com a gente isso não aconteceu. Eu não posso nem dizer porque você vê, eles viajam até sozinhos com a gente e curtem, Olha né? O que que- é muito bom, né? E que não é usual. Não é Não é usual. usual. Não Quer é. dizer, então, é porque é algo diferenciado. É. É o que Não o é André usual. falou. Vocês conseguiram criar uma unidade familiar, que é louvável, que é uma Louvável. bênção, né? Se a gente analisar bem, é uma bênção. Com certeza. Ter essa unidade familiar, uma família unida. Agora, gente, cúmplice. o assunto aqui tá bom, a gente vai longe. Não, nós vai, temos muito esse tema podcast ainda. vai render. Tem que... E tá, vocês casaram, Rio de Janeiro e tudo mais. Como que vocês vieram parar aqui em Miami? É, O que aconteceu América. para vocês estarem aqui em Miami agora, no ano de 2023? Mas, Como isso mas já aconteceu? vieram antes, né? Já tem um Vamos, tempinho vamos que estão descobrir aqui. agora. Falando de maneira bem resumida, porque se a gente quiser, tem várias camadas aí de detalhes, né? O que aconteceu? Vamos lá voltar um pouquinho. André
foi para a Holanda, estudou, fez Direito Internacional, Academia de Direito Internacional de Haia, Rui Barbosa, tudo. Né? Volta para o Brasil e, mesmo assim, não se encontra dentro do direito. Eu, né, dei uma guinada de 180 graus e fui para o ramo da alimentação. Né? Então, quem me conhece um pouco mais sabe, eu acabei que virou uma rede de 9 lojas, espalhadas principalmente pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Porto Alegre, que chamava John & Léus. O John & Léus, ele era um restaurante muito tematizado em cima de culinária norte-americana. Em 2013, olha a sabedoria da família, como tudo aconteceu, e eu digo sempre, né, assim, gratidão ao Senhor. Né? Nós somos super tementes a Deus, e assim, a bênção de Deus, ela sempre imperou na nossa vida, e tudo que a gente tem aqui até hoje, eu digo que não é para mim, nem para ela e nem para os meninos, é para a honra e glória de Deus. Eu preciso dizer isso sempre, porque senão eu não estaria sendo eu. O que acontece? 19 anos, né, eu tinha 2 sócios, quando o Eduardo, que é o meu mais velho, o nosso mais velho, e Eduardo chega em casa e a minha sogra dizia, André, só você que achava que isso não ia acontecer. Quando você coloca numa escola internacional, né, eles estudaram na escola britânica no Rio, você abre muito a cabeça da criança. Sim. E os horizontes eles vão, né, tendendo para isso. Então, quanto mais ele foi chegando perto da formatura, mais vai vendo que aquelas outras crianças, adolescentes no caso, estão fazendo application para a universidade fora. Então, long story short, o Eduardo aplicou para a George Washington University aqui em Washington e foi aceito. Quando ele foi aceito, aquilo para mim foi um susto muito grande. Eu falei, mas meu filho, não estou preparado. Nós dois, né? Nós não estamos preparados para deixar, né, assim, o esquema latino, né? Como é que a gente vai fazer para viver sem você? Né? Eduardo veio, né? A gente mandou e a nossa sabedoria foi quase que instantânea. A gente falou, olha, os dois só têm 2 anos de diferença. O Eduardo veio em 2013, a gente sabia que em 2015 o Guilherme viria junto. Né? A gente teria, eu procuro sempre lá em casa, 2016, nós dois... 2016, né? 2016, porque os 6 meses do Guilherme, enfim, ele tinha... Então a vinda para a América foi conduzida pelos filhos. A vida foi conduzida pelos filhos, porque quando a gente viu que o Guilherme viria em 2016, nós falamos, Dani, né, eu fiquei com muito receio dessa tradicional e conhecida fase do ninho vazio. Sempre fomos, né, uma família muito estruturada, muito unida. Então, Roberta, o que aconteceu? Eu falei, a gente precisa se preparar. Né? Então, eu comecei um processo junto com os meus sócios nessa empresa já de 19 anos, né, o John & Léus. Eu comecei a orquestrar a minha saída e a minha vida em 2015 realmente era uma página em branco. Nós viemos para cá, havíamos feito um ano antes. E isso era investimento mesmo. A gente tinha investido nesse apartamento em Miami, que o apartamento, você vê, era tanto investimento que a gente não tinha ideia que seria o nosso lar, que nós compramos esse apartamento em Miami e imediatamente nós colocamos para aluguel. Né? Ou seja, não tinha intenção de usar o apartamento. Uma propriedade de investimento. Era um investimento. Para quem né? mora no Brasil, que é comum, né? Muitos muito brasileiros comum você fazer isso. Você coloca um pouquinho da seu patrimônio numa moeda forte. Sim. A Flórida é essa meca de oportunidades imobiliárias, né, inesgotáveis. Então, a gente tinha feito esse investimento e tinha colocado para alugar. Então, quando foi em 2016, a gente falou assim, olha, desaluga o apartamento e vamos para lá para ficar um pouquinho próximo dos dois, porque se eles precisarem da gente, a gente está perto. Na verdade, nós que precisávamos dele. Né? Aí nisso você já começou a se preparar, né? Se afastando da empresa. Isso, eu orquestrei junto com os meus sócios a minha saída e tive essa parte. Você já trabalhava com a parte de construção. E já estava fazendo a parte de construção que não exigia a minha presença. Nós tínhamos esse empreendimento em Campina Grande, na Paraíba, com os meus irmãos, né? E a minha presença já não era necessária, porque eu já morava no Rio. Então, viemos para Miami com visto de turista para ficar aqui 40 dias, era o que estava programado para a gente ficar, porque a gente colocou o Guilherme o Guilherme foi estudar em Indiana, na Faculdade de Notre Dame. E quando a gente voltou, o voo através de Chicago, voltamos para Miami para passar esses 40 dias e, teoricamente, perto deles, se eles precisassem da gente. Sim. Esses 40 dias acabaram que a gente foi para o Brasil, passou 15 e voltou para passar mais 60. Aí, depois desses 60, passou 10 dias no Brasil e voltou para passar mais 2 meses.
E aqui até hoje, né? E Resultado. vocês ficaram nesse agora, mas estão oficialmente agora aqui na América. Sim, essa parte toda. Esgotamos a época que a gente poderia ficar Aham. como visto de turista, o tradicional B1, B2. Fiz o application para o Green Card, graças a Deus com todo sucesso, né? E assim que os papéis saíram, né? Não sei se quem está em casa sabe que tem os papéis provisórios, que você faz o application né? E você já pode ter o equivalente ao CPF, que é o Social Security aqui, você pode trabalhar. Sim. E foi quando Passou eu comecei... por um processo de legalização, Legalização. ter residência permanente aqui nos Estados Unidos. Residência permanente. Agora, eu percebi uma coisa na sua exposição que eu achei bem interessante. Os 2 filhos, olha só, eles são muito bem educados, porque fizeram ótimas universidades aqui nos Estados Unidos, do ponto de vista formal, né? Você falou, o Eduardo formado na Georgetown, em Washington. Isso. E o Guilherme na Notre Dame. Olha, eu vou falar o Essa Proud questão Dad. esse- O Proud Dad vai então, falar é aqui. isso que eu achei muito interessante. Você incentivou? Foi a escola britânica? Como é que foi? Que eles escolheram excelentes universidades. Nós estamos falando das melhores universidades dos Estados Unidos, que são das melhores universidades do mundo. Então, quer dizer, um nível de formação muito bom do ponto de vista educacional. Então, Abel, foi excelente você tocar nesse assunto, porque, assim, eu acredito que seja um dos maiores recados que eu posso deixar aqui para quem está assistindo a gente, para esse bate-papo aqui, assim, não seríamos, eu e a Daniela, se a gente não deixasse isso aqui dito, entendeu? Com todas as palavras. O maior investimento que nós fizemos com relação aos nossos filhos foi realmente procurar a melhor educação possível. Então, vem aqui o Proud Dad, Proud Mom. Eu realmente, assim, a gente procurou fazer o melhor. Eduardo fez o curso dele na George Washington University com mestrado em Georgetown. O Guilherme, Ok. o Guilherme fez Notre Dame, em Indiana, que é uma faculdade realmente, assim, Sim. né, extraordinária. Sim, mas formações excelentes. E com o os dois, né? mestrado dele agora em George Washington. Né? Que bacana. Então, assim, no Brasil existe muito essa cultura, né? Não, meu filho fez 18 anos, 19, sei lá, 20, chega uma hora que o pai e a mãe dão um determinado imóvel, compram um apartamento e tal, e lá em casa sempre foi exatamente assim. Você nunca mediu esforço para Nunca prover medi e esforço. proporcionar o que tem de melhor em o que termos de tinha de educação. melhor em termos de educação. E sempre ficou Até muito porque claro... também, né, André, uma escola britânica no Rio de Janeiro também é uma educação, Sim, né, não é? sim, eu penso, sim. são escolas privadas, né, com nível educacional muito bom, Muito. mas não muito. são baratas, né? Não, São mensalidades. absolutamente, entendeu? bem- Você existe... É um investimento de É um verdade. investimento. Você faz aquele pagamento sabendo que você está investindo Mas mesmo, né? Mas sabe E o de uma retorno coisa? vem, gente. Eu concordo plenamente. Porque, comprovadamente, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer na vida é na educação, no conhecimento. É um ativo intangível, mas você não perde. Pelo contrário, você só ganha. Exato. Muito melhor do que dar um apartamento, dar, sei lá, uma carteira você de dá as ações, ferramentas, whatever. né? Foi você ter proporcionado isso. Que hoje o Eduardo caminha por conta própria. Eduardo e o, me banca em viagem. banca, viagem. E o Guilherme também, Guilherme né? Os também, dois, tipo também, assim, também. você deu liberdade, você Com deu certeza. forma deles, tipo assim, não tem... É melhor do que você ter dado, sei lá, Muito. um apartamento. Muito, porque o qualquer outra apartamento você coisa. sabe que amanhã acontece alguma coisa, tem que vender, pode até perder, né? Aquilo ali faz um negócio errado e tal. Né? Então, a gente ter hoje 2 filhos, o mais velho, né? Fazendo... O mais velho é fã do Abel, né? Quando eu falo Abel lá em É um casa... amigão, ó. É amigão. Eduardo. Amigão. E eu que sou fã dele, pô. Eu tô acompanhando o progresso dele profissional, né? Que ele viaja os Estados Unidos inteiro, até Exato. fora dos Estados Unidos. Exatamente, Então, é isso mesmo. E o Guilherme, hoje em dia, né, assim, fonte também de muito orgulho para a gente. O Guilherme passou por um processo de seleção, trabalha hoje no Banco Mundial, um cientista olha que político, bacana. né, fazendo o seu mestrado em George Washington e trabalhando no Banco Mundial na cidade de Washington, na capital americana. Guilherme voltou recentemente da Jordânia, junto com, entendeu, uma comitiva belíssima, que, enfim, é um trabalho muito que assim, que não tem como a gente não ser Proud Dad e Proud Mom. Isso que eu ia falar. Agora vamos tocar Isso que eu ia falar. nos assuntos mais polêmicos aí da história. Eu acredito que vocês devem ter uma vida financeira junta, né? Porque vocês começaram muito cedo
Eu acho que isso é um facilitador para juntar a carteira do casal. Quando começa Sim. cedo, Ah. vocês estão A começando do pergunta jeito... tradicional. Dani, você tem Pera a aí. senha do André? Ah, você já ia pra senha? Eu ia antes outra. Então pergunta. Você já não? Você quer polêmica, eu já tô trazendo. Não, eu ia antes outra polêmica, Então antes vai, da senha. vai lá. Ah, Antes da senha. Vocês, eu tenho certeza que deve ser um dinheiro só para os dois, tudo com junto. certeza. Sim. Mas quem gasta mais? Tem algum momento da vida que um gasta mais e dá uma briga, dá uma confusão, dá uma discussão? Quem Ou é é o todo gastador? mundo Ou a 100% gastadora? equilibrado? Porque, vamos ver, quem sai um pouquinho ali da curva? Não, olha, até que eu acho que a gente é bem tranquilo, você não acha, não? A Não gente sei é se bem você vai tranquilo. dizer que eu gasto, mas Não. A Dani... não, assim, sinceramente, eu acho assim, até o fato que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos ainda tem isso, né? Tipo assim, acho que as amigas falam, mas você já comprou não sei o quê, já viu? Gente, às vezes elas me vêm com as novidades que eu nem vi, porque eu acho que você chega aqui, você condiciona seu olhar tanto, você vê tanta coisa, tanta São outras informação, tanta prioridades coisa. também. É. né? As prioridades, exatamente, era isso que eu ia dizer. As prioridades mudam e você, eu não sei, eu não sou essa pessoa super consumista. Mas sempre você foi assim, tranquila com relação a compras, ou teve algum momento da sua vida que você já deu uma Não, relaxada eu e... acho que eu sempre... Não, relaxada... Uma extrapolada. Uma Zé. extrapolada. Não, mas eu acho que eu nunca fui de extrapolar, não. Deixa eu dizer para Né? você a verdade que tem que ser dita aqui para olhar na câmera ali. A sensatez da família está toda na Daniela. A sensatez da família está toda nela. Ela é extremamente assertiva, ela é muito programada, ela realmente consegue enxergar um pouco mais na frente. Então, a gente sempre, né, os três homens lá em casa se rendem ao olhar feminino da sensatez. Isso eu tenho que dizer e não estou dizendo aqui para ficar bonito no podcast. Mas vamos lá, vamos ser agora direto. Quem controla o caixa lá? Quem é o cheque? Quem que assina o cheque? Acaba que sou eu, né? Mas assim, ela tem que dar o aval. Mas ela tem que dar o aval. Tem que dar o aval. Se ela não aprovar, não tem dotação não, meu amigo. Não tem mesmo, não tem dotação. A dotação vem dela, né? Isso eu aprendi em direito tributário. Essa aula eu não faltei. Ela tem que autorizar. Tem que autorizar. Senão não... A gente realmente, a gente procura, né? Eu sempre costumo dizer, não somos Onassis, Rockefeller, nem Vanderbilt, de jeito nenhum, nem pretendo ser. Acho bom também não ser, porque a gente valoriza cada centavo que a gente gasta. Aliás, na verdade, né, nós valorizamos cada centavo que nós ganhamos, ela, né, na profissão dela e o que a gente recebeu. Infelizmente, meus pais já faleceram. Então, tem toda essa parte de herança, patrimônio, que eu digo de novo, não somos Onassis nem Rockefellers, né? Mas a gente sempre procura ter muito cuidado, procurar ver o que é feito e via de regra, né, fazemos sempre tudo de comum acordo. Né? Seja para comprar um imóvel, seja para colocar numa carteira de ações. Administrar com prudência, né? Com prudência. A Dani nunca foi Maravilha. pega de surpresa, nem o André, com de repente, nossa, o André fez uma compra sem falar. Não. Não. Isso aí não. Tem um... Gente, deve ser muito triste, né? Eu só fico pensando, porque tem gente que faz, Abel. Você descobrir depois que a coisa aconteceu. É. Pensa, depois que... É. Mas eu comprei. Como assim comprou? É. Como assim fez esse investimento? É. Sem essa comunicação direta, né? Eu acho que essa comunicação faz muita diferença também para o sucesso de um casamento. Com Essa harmonia, vocês estarem totalmente em Cumplicidade sintonia. também, né? Cumplicidade. De saber a palavra tudo, de é não essa, dividir. Com cumplicidade. certeza. Recentemente, nós fizemos a venda, né, que foi um movimento natural. Nós fizemos a venda de um imóvel, que era o imóvel onde nós morávamos, no Rio de Janeiro. Né? Depois que nós recebemos o nosso green card, que a gente viu que a vida ia ficar aqui mesmo, não faria muito sentido, né, a gente manter esse imóvel lá, o imóvel onde nós morávamos. Então, foi, assim, acho que é o exemplo mais prático que eu posso dizer, né, da vida do casal, da carteira do casal. Nós vamos fazer essa venda, vamos fazer por quanto? A gente aceita essa proposta? Não, tá barato, tá caro, é isso. E agora, vamos dolarizar, vamos trazer para cá. Foi plenamente discutido. O câmbio tá bom Toda a agora, situação. não, olha, pode ser, e foi, assim, interessante, né, porque foi na virada do governo e tem sempre aquela especulação, nossa, o dólar vai para tanto e não sei o que mais lá, então a gente sempre procurando, de maneira muito homogênea, tomar as decisões,
trouxemos aqui para cá, investimos no mercado imobiliário. Isso que eu ia te compramos outro. perguntar. Como é que é a questão de investimento, André? Qual que é a filosofia? Qual classe de ativos que vocês... É em conjunto, já deu para perceber, você tem uma comunicação, né, entre vocês dois quanto casal. A carteira é de fato do casal, É do casal. não é separado, cada um com a sua. É do casal. É uma carteira conjunta. E olha que legal, a carteira pode ser a carteira de gastos diários e corriqueiros da família e pode ser um portfólio, né? Sim, sim. Que carteira em inglês é diferente. Você É. tem um wallet, que seria a carteira que você guarda, né, o Aham. numerário, o cartão de crédito, e tem o portfólio, que seria uma carteira de investimento. Mas em português a gente usa a mesma palavra. Sim, sim. Carteira pode servir tanto para gastos familiares e corriqueiros e recorrentes, e também uma carteira de investimentos. Como é que é a carteira de investimentos do casal? Onde o casal investe? A gente investe assim, de novo, assim, não, o volume não é tão grande que a gente Sim, possa mas também investimento diversificar. não tem, tipo assim, porque isso é um outro mito, né? Isso. Muitas pessoas acham que investir é só a pessoa tem que ter milhões, bilhões. Você pode investir hoje, está tão acessível, né, o investimento, você pode começar com valores E é importante, pequenos. até, Abel, você deixar claro aí para sua audiência, para nossa audiência, para o pessoal que está aqui, todo mundo escutando. Independente de quanto você ganha, é muito importante você tirar uma parcela para fazer investimento, seja ele qual for. E independente E tem do que valor. começar. Comece pequenininho, mas comece. Tenha. Exatamente. Porque você pode investir 1 milhão, 1 bilhão, você pode investir 10 mil, você pode investir 50 mil. Lógico, as situações e circunstâncias vão variar, né? De cada situação. E a pessoa, é importante que cada um tenha a sua consciência. Mas investimento, você busca multiplicar, né? Claro. Você muito Exatamente. multiplicar. Claro. E André esconde o leite, não é mineiro, mas sabe? O paraibano, ele é paraibano. O paraibano tem a mesma É a forma mesma do mineiro. coisa do mineiro. Eles escondem dinheiro debaixo do colchão. Quer dizer, debaixo do colchão não, está investido. Muito bem investido, ganhando juros, rendimento. A gente tem procurado muito, e o que eu vejo sempre é isso. A Flórida realmente permite os investimentos, né? Não à toa eu estou hoje no mercado imobiliário e eu vejo os investimentos assim, e eu gosto sempre de dizer para os meus clientes, para os meus amigos, para a família, o investimento aqui na Flórida ele é o mais democrático possível, porque muitas pessoas acreditam que para investir no mercado imobiliário da Flórida é a partir de tantos mil dólares Então, e não tal. é, né? E não é. Hoje, a gente, se quiser, obviamente, você vai ter investimentos nos lançamentos mais elegantes e mais sofisticados desses prédios bacanas que a gente tem para oferecer também. Mas hoje eu ofereço para os meus clientes construções no condado de Ocala, perto de Orlando, que são assim muito democráticos, que você investe, entendeu? Ou pode investir em conjunto ou separado, e o retorno em menos de um ano você já tem. E André, certo. hoje você consegue ainda, você que está no mercado, comprar um imóvel onde que o aluguel banca o mortgage Sim. e a despesa e sobra alguma coisa ainda? Olha, esse caso especificamente foi o nosso. A gente teve assim, né? E talvez por essa assertividade nossa, quando nós compramos esse apartamento que eu já mencionei com vocês aqui, que a gente comprou como investimento e eu fiz o mortgage, na época, acho que é isso, né? O modelo que a gente fez era o mais tradicional possível, que acho que foi 35% De sinal, de down sinal, payment, ok. e o uma entrada. restante em 30 meses. E durante todo o tempo... 30 anos, né? 30, É. 30 meses. Ok. Não, maravilha. 30 anos. Em 30 anos e durante muito tempo, durante todo o tempo que esse apartamento ficou alugado, a gente pagava o mortgage, pagava o property tax Sobrava dinheiro. e ainda sobrava um Olha dinheiro. só, gente. Olha só, É para o quem está no máximo, Brasil. investimento em imóveis E- aqui na Flórida, eu também acho E um brasileiros que excelente estão aqui? negócio. A pessoa pode comprar, ele vai alavancar, ele vai ter que dar uma entrada, obviamente, mas ele pode pôr para alugar, a propriedade vai valorizar ao longo do tempo Muito. e ele vai conseguir estar protegido, onde que o aluguel cobre o mortgage e eventuais despesas para você manter o imóvel. Então, você está criando um equity. Equity, Você exatamente. está criando um equity. Está criando patrimônio É. sem tirar dinheiro do bolso. Olha só. A gente acabou de repetir, está falando aqui a carteira do casal, a gente acabou de fazer isso. Com esse apartamento do Rio de Janeiro que nós vendemos, só para concluir a história, compramos um outro imóvel aqui que segue o mesmo modelo. Maravilha. Ele está alugado e vem uma renda que hoje em dia, né, por tudo que a Flórida tem sido a meca dos investimentos,
ele está nos rendendo mais do que o apartamento que tinha no Rio de Janeiro. Mesmo fazendo a conversão de Claro. dólar para Eu real. acredito, a com gente Tenho certeza. dúvida, André, Não tenho Não dúvida. tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu também, assim, eu comparo, que às vezes a pessoa fala, mas o Brasil, o juro é maior. Cara, mas essa estabilidade do câmbio e tudo, e as oportunidades que a gente encontra aqui, nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, dependendo, obviamente, né, de ter um bom assessoramento, escolher de acordo com a propriedade, fazer uma estrutura financeira que você consiga dimensionar, você vai conseguir um retorno aí muito melhor do que no Brasil em moeda forte, Em moeda em dólar. forte. Então, Olha hoje, só. número 1, você ter um pouco do seu patrimônio numa moeda forte, numa economia estruturada. Esse é o número 1. Para quem está no Brasil. Para quem está no Brasil. Ah. Né? Número 2. Porque nós, brasileiros que moramos aqui, É eu obrigação acho ter que investimento aqui você na tem que América, ter mais de gente. 80% do seu obrigação. patrimônio aqui. Assim, Sim, nós claro. somos green card holder. A gente Green é card brasileiro, mas a gente é residente fiscal americano. Exato, é o inverso. É o inverso. A A gente maior pode até ter pa- alguma, Tem alguma pedacinho coisa no do Brasil, uma mas bobagemzinha não no Isso, Brasil. tudo. exatamente. Que às vezes é até para manter determinados vínculos com a família. Isso, Você isso. quer Como fazer... é que é o vínculo de vocês hoje com o Brasil? Vocês têm frequência? Tem coisas lá que vocês estão sempre fazendo? Ou a vida está toda aqui? A vida está toda aqui. Hoje, as oportunidades que eu vejo, né? Eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar com um broker que é meu amigo e meu mentor, né? Eu faço parte hoje da equipe da Legacy Plus, né? Comandada pelo broker, que, de novo, meu amigo e mentor, Jacob Abdala. Qual que é o Instagram dele? Legacy Plus O Realty. editor vai colocar aqui na tela. Legacy com Plus arroba. Realty. Maravilha. E o Quem meu- quiser saber mais, Quem pode quiser saber mais, e o clicar meu lá. também, que é o André Cunha Lima. André Cunha Lima, @ André Cunha Lima, Arroba André Cunha Lima, tudo que é o junto. Instagram. É o Maravilha. meu Instagram Quem também. quiser falar com o André, seguir ele na rede social, né, entrar em Isso. contato. A gente tem essa carteira de oportunidades, assim, muito propícia para o brasileiro. Então, eu acabei de voltar do Brasil agora, fiz uma espécie de, né, assim, não sei se seria, a gente poderia chamar de roadshow, mas eu fui principalmente, né, para o meu eixo mais importante dos meus relacionamentos, que é de Rio de Janeiro, Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, né, onde eu pude apresentar e realmente, assim, o que é mais bacana, Roberto, é ver o olho dos empresários brilhando quando você apresenta as investimento. oportunidades de investimento aqui. E que muitos, né? Informação é tudo. Informação vale muito mais do que o próprio o maior capital que você tem é informação, né? E muitos acabam que não tinham informação de que, número 1, é muito fácil você fazer uma remessa de reais para dólar aqui. Você abre uma empresa também, você sabe Rápido, muito bem disso, rápido. com a facilidade, como quem vai ali comprar um sanduíche na esquina e volta, né? Então, as oportunidades de investimentos que os brasileiros hoje encontram aqui na Flórida, numa moeda forte, num mercado imobiliário consistente, bem estabelecido como a Flórida, e, de novo, de maneira muito democrática. Você quer investir 20, 30, 40 mil dólares, você investe. Ah, não, eu tenho 500 mil, 600 mil, 1 milhão para investir, investe. Vários O tipos. investimento, ter sua reserva, isso faz muita diferença, sim, né, na vida da família, até porque esse é um investimento que geralmente as pessoas começam investindo em imóveis, né? Depois elas vão para outros investimentos mais não palpáveis, como é esses que a Bel gosta. Intangíveis, né? Intangíveis, Que é intangíveis. Eu não mercado. gosto, eu gosto de pegar. Eu quero saber que eu Maior tenho um parte das apartamento ali. pessoas. Tem que, o Abel ele já é bem muito seguro para investir em intangível. Eu já tenho mais medo, mas é aquilo, a gente se porque complementa. Eu confio, eu sei exatamente que ele sabe o que ele está fazendo. E eu acho que o que vocês deixaram para a gente até agora de muito importante e que a gente tem que ressaltar com a audiência, com todo mundo que está assistindo a gente, é a cumplicidade e conversar sempre. Porque as decisões tomadas juntas para o casamento facilita muita coisa, evita Com muitas certeza. brigas. Sim. Se toma uma decisão, vou vender o apartamento, vamos botar aí, eu quero vender por 2 milhões, mas recebeu uma proposta de 1.800, eu vou aceitar sem falar com a Dani, depois eu falo. Não, E aí imagina. depois você já imaginou você levar esse porro o resto da vida? Não Não era para pode. ter vendido, você vendeu por isso. É, E aí geram brigas desnecessárias. com certeza. Sem dúvida. Olha, teve essa ocasião que foi engraçada, né? E a gente também, enfim, não sei se o termo seria engraçado, mas a gente vendeu o apartamento e foi na transição de governo,
você sabe que fica aquela coisa, aquele disse-me-disse, e vai acontecer isso, o novo governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Então foi agora, no final. Foi agora, no final, tem exatamente um ano. A gente vendeu. Que mudou o governo do Brasil. Né? Mudou o governo do Brasil. E na hora de fazer o câmbio, né, era isso. Olha, vai. Porque fica aquele caiu, né? Engraçado. Contra as previsões, medo, caiu. Né? E a gente vai. E nenhuma previsão falava em queda. Não. Nenhuma previsão falava em queda. Alta. Então foi quando a gente pegou o dinheiro do apartamento. E a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, é para fazer o campo, olha, o campo tá tanto, é para fazer hoje, faz, aí um olhou para o outro, aí a gente somos, Vamos graças decidir. a Deus. Mas sabe o que é bom disso, que eu acho ótimo? É que vocês tomaram uma decisão juntos e tipo assim, deu certo, nós estamos juntos. Isso. Claro, não A gente sempre falou isso, né, Bel? Se der errado, nós tamo estamos junto. juntos. Se a gente tiver que dar 10 passos para trás e diminuir, nós vamos fazer isso junto. Mas é tipo assim, e câmbio é algo que mexe muito mesmo. Mas câmbio é momento. Tipo assim, eu Abel, fiz, mas você eu tomar a falo com decisão, ela. a do câmbio, Não, é eu uma sei, decisão eu que você tem que faço. tomar e não olhar Mas- nem pra frente, nem Não pra pode, trás. aconteceu. Parou. Mas é isso que eu tô te Acabou. falando. Não tem Eu outra. fui lá, trouxe o real pra cá. O dólar tava 5,10, um exemplo. Aí depois o dólar caiu para 4,80. Vai dar uma dor de cotovelo? Vai, né? Só não pode ficar fazendo essa Não, conta, mas- esquece. mas a gente Vai para quem tá trazendo de lá para cá, tá, gente? Por isso. Porque eles falam, mas É. eles moram nos Estados Unidos, o dólar subir é melhor para eles. Não. Se eu tô falando de trazer A o gente dinheiro está falando do aqui Brasil na pra cá. venda de um imóvel É. do Brasil, que Tem- vai pegar o dinheiro e vai investir na América. Isso. E de E por, fato. e por sinal, nós também vendemos o nosso apartamento, que era a nossa moradia, aquela segurança de Brasil, né? Aham. Novembro também do ano passado. Mas que vocês. Coincidência, né? Coincidência. E vocês trouxeram ou deixaram lá? Trouxemos gente tudo, eu não trouxe. deixo nada lá no Brasil. Foi o nosso A caso. gente trouxe. Foi o que aconteceu. né, E, gente? obviamente, a Pois gente é. já sabe que a gente acabou vendendo o apartamento foi vendido em novembro, nós trouxemos o dinheiro em dezembro, o câmbio realmente, não sei se foi a 5,15, 5,20, alguma coisa do gênero, depois ele foi para 4,80, mas o que, é que a gente faz? A gente olha... Mas já voltou, já tá em já tá mas aqui, aquela tudo a gente coisa, olha pra cara poderia do ter outro sido rir. pior, né? Poderia. Poderia, É. aí tem que ser, E tem que se ser, tem que ser tivesse light. subido como Exato. era E se que todo tivesse mundo ido para previa? 6, para 7, né? Então a gente olha Mas pra é cara isso do aí, a outro rir. decisão tomada junto é isso. Deu bom, nós estamos juntos no bom. Deu ruim, né, Abel? Bate-papo indo muito bem, né? A conversa parece que a gente está num restaurante conversando, que a gente vê no passa-hora. Já está quase na hora da gente Não faço finalizar aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui por muito, muito tempo, né? Falando sobre investimentos, oportunidades, educação, convívio familiar, entre outros, mas sempre o teminha polêmico, que a gente joga uma pimentinha aí no que tem que ter, Abel né? gosta, Eu Abel gosto. Como gosta. é que é na relação do casal, assim? A cumplicidade existe, já deu para perceber, mas é total? Tipo assim, André, você tem a senha do Instagram da Dani, a Dani vê seu Instagram, seu WhatsApp, como é que é isso aí? Sem É dúvida. bem íntimo. Sem Não, hoje é a dúvida. senha do celular. A Ela senha- consegue desbloquear o seu telefone Consegue, agora. Consegue? Agora. Ah, Consegue, ela consegue. Porque, André... É mais fácil ela esquecer também a senha do Instagram dela e perguntar para mim, André, É verdade. eu estou precisando logar aqui no meu iPad, qual é a senha do meu Instagram? E a gente tem todas as senhas do outro. Na verdade, o iCloud permite isso, né? Que às vezes Compartilhamento. É verdade. compartilhamento total. Isso lá em casa, graças a Deus, é uma coisa que a Eu gente... brinco, André, que o Instagram, nós também, né? Tudo. Aham. Às vezes tem umas menininhas que ficam mandando mensagem pra mim, mas é ela que responde. É ela que responde, entendeu? Ele gosta desse tema Instagram, Dani, só pra ele ir lá e se valorizar, que ele recebe as cantadas. Brincadeira. Mas eu já avisei, o pessoal já sabe, gente, vocês estão falando comigo. O Abel, ele atua assim no Instagram dele, porque às vezes a pessoa fala, é tudo marketing, tudo Roberta. Não, ele atua muito. Não, eu respondo as pessoas. Ele que eu- responde, mas é claro que eu dou um filtro e falo, ó, tem urgência, tem É. gente pra responder. Mas todas as respostas é ele mesmo que dá, que conversa, sou eu, troca sou. ideia. É brincadeira, tá, É. gente? Não leve tão a sério. Mas eu filtro, tá? Se tiver uma lá abusada, eu vou lá e deleto. Isso aí. Justo, muito justo, né? muito justo. Muito Gente, justo. o papo foi muito Excelente. bom mesmo. Que honra, né? Que gratidão total por vocês estarem aqui compartilhando desses momentos. A vida é feita de momentos, né? A gente acredita, você, André, deu um testemunho de fé muito bacana aqui, de entrega a Deus. A gente também acredita muito nisso. E
a gente está de passagem, né? Então a gente tem que viver bons momentos. Então a gente teve ótimos momentos. Eu estou extremamente grato, Roberto também. Eu estou extremamente grata porque o Abel conseguiu entender que filho e mãe podem Olha viajar só, sozinhos. tá vendo? Eu ganhei um prêmio. Quem sabe no meu aniversário do ano que vem eu vou viajar com meu filho. Mas só que primeiro tem que me levar, O né? seu é em julho. É, Você então. pode ir, eu vou depois. Vou Alguém tem que ir perguntar, hein? primeiro. Vou perguntar. Ah, mas peraí, Ah. julho a gente tem uma tradição de família, que o aniversário do Abel é 3 de julho e 4 de julho é o grande feriado da América. Aham. Então a gente tem uma tradição de viajar nós 4 sempre no 4 de julho. A gente vai para alguma cidade dos Estados Unidos, a gente viaja na América. Aham. Fantástico. Inclusive, esse ano a gente fez a loucura de ir para Washington, D.C. 4 de julho, tava uma loucura, mas foi um momento, né? Aham. Momentos. Isso é fantástico. Então, Abel, você não vai poder viajar sozinho, porque vai quebrar a tradição do 4 de julho. Pois é. Pode e antecipar, agora? né, Abel? Um pouquinho. agora? Pois é. Antecipa. Dia dos Pais, outro momento. É. Mas o meu aniversário não tem ainda nenhuma Não tradição, tem, tá Dani. vendo? Vamos começar. ó. Vai ter que achar outra data, então, né, André? Antecipa ou atrasa um pouquinho. Gente, né? já valeu, porque eu vou ganhar minha viagem. Então, já estou muito Olha só, feliz. tá vendo? Aí já inspirou ela, tá vendo? É a troca de experiência, gente, é a carteira do verdade, casal. Tá vendo? É isso aí, por isso que eu falei no começo com vocês, que o casal ia trazer muita história boa pra gente, história de inspiração, história de como educar os filhos, como você tá construindo uma família junta mesmo, uma família unida. E não tem receita de bolo, é o dia a dia tem. que faz isso acontecer, não é? É, O dia a com dia, certeza, são com os certeza. pequenos detalhes. Inclusive, é importante eu deixar aqui uma opinião pessoal minha, que não existe, né? Eu gosto muito de um salmo que fala que filhos são herança do Senhor, feliz do homem, assim como setas na sua aljava, né? A aljava era aquele casezinho que o guerreiro usava antes. Eles são os filhos, né, que eles servem para você, e você precisa saber lançá-los, né? Filho, você estava dizendo, não tem receita de bolo, assim como essas setas, você precisa ir afiando e saber a hora que você vai lançar, né? Com a cultura latina que nós temos, né, os meninos saíram de casa realmente muito cedo, com 17, 18 anos, a gente trouxe, né, aliás, a gente enviou os dois para fazer universidade aqui. Então, acaba que, talvez, né, pela educação latina, eu acho que tenha sido cedo para sair de casa, né? Então, quando houve a pandemia, a gente teve essa oportunidade de ter os meninos de volta em casa. Os dois, o Eduardo morava em Washington, o Guilherme tinha acabado de se formar em Notre Dame, ele estava em Indiana, e com a pandemia a gente sabe como foi, as famílias se reuniram. Tiveram que se juntar E os todos dois aqui. vieram para cá, ficaram em Miami conosco, né? E essa volta foi muito importante, porque a gente teve a oportunidade de, né, usando esse versículo, que são como setas, né, como são flechas na aljava, a gente ainda teve a oportunidade dessa última polida Última polida. na flecha chamada Eduardo e na flecha chamada Guilherme. Que bacana. E depois a gente acabou lançando os dois aí, cada um no seu evento. Então, assim, eu digo sempre isso. Agradeço demais a Deus a oportunidade de ter voltado essas setinhas para mim ao Java e para o Java da Dani, para a gente poder colocá-los. Gente, muita coisa boa que a gente escutou aqui hoje. Foi muito enriquecedor para nós. Dani, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente vocês. hoje. O André, que também já esteve com a Abel no Management. Teve, o André também participou do Já management. esteve no Episódio número Management. 2. Isso, foi o segundo. Já está a segunda vez aqui na Foi o nossa segundo. bancada. É, E eu acho que episódio. em breve teremos outro, porque o assunto não acaba nunca. Sim, gente. Mas, Ficou. é. Aqui se tem. Tem muito assunto. Rende mais Mas a um gente outro tem que programa. encerrar por hoje. Nós temos que, por causa do tempo, até. Sim, sim. E como o Abel programa. inicia, o Abel finaliza, jogo para ele, Abel. deixa- Agradeço, né? E mas não esquece de falar com o pessoal que se quiser encontrar a gente fora daqui, nas Sim, redes sociais. Eu tô no Instagram, @RobertaViguinhoSA, todo dia lá a contando Dani, coisas. qual que é o Instagram da Dani? @Daniela Cunha Lima e o meu profissional é iDesign on Demand. iDesign on Vai Demand. estar tudo aqui, Vai gente, colocar escrito para tudo, vocês o poderem editor ir coloca lá. na tela para quem quiser encontrar a Dani, conhecer mais do trabalho dela, como uma designer aqui, famosérrima, requisitada aqui em Miami. O André, de novo, André Cunha Lima, E E- Legacy Plus Realty. Legacy Plus Beauty, que é a empresa que ele faz parte também.
O meu, abel.fiorotti.sa. Então, estamos todos no Instagram, Devidamente- fora daqui do YouTube. Quem quiser nos encontrar, estaremos todos lá. Devidamente apresentados com Sim. arroba. E quem quiser encontrar cada um, pode ir lá, clicar e buscar no Instagram também, que tem conteúdo lá. E além disso, aqui no YouTube, quero agradecer mais uma vez, tá? O André, a Dani, por ter participado desses momentos aqui com a gente, desse episódio que está fantástico. Espero que vocês tenham aí acompanhado, tenham gostado. E se gostou, dá aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe, passe para o seu amigo, para quem de repente precisa acompanhar esse tipo de história, esse tipo de conteúdo. Compartilhe o nosso conteúdo, ajuda a gente a crescer ainda mais o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. E como sempre digo, vamos em frente!